Maria dessa questão do corpo. Ah, você já... Olá, bom dia, bom dia, bom dia, minhas águias lindas. É um prazer estar aqui, Thaís. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria muito grande poder tomar esse café aqui junto com você sempre. Essa questão aí de chamar você com o tempo, depois que a live começa, aí só você pode fazer isso. Ah, tá joia. Já mais um aprendizado. Mestre serve para isso. Essa é a minha mania. Essa minha mania de querer contribuir com o que as pessoas estão fazendo, que as pessoas estão produzindo. Muito bem. Estou aqui. Se apresenta, Masulo, aí. Muitas pessoas já te conhecem, mas fala um pouquinho aí do Ah, que seu legal. coração. Legal. Muito obrigado. Eu acho que você tem tido aí um papel muito importante nessa construção de pais saudáveis para termos filhos e adultos no futuro mais saudáveis. Eu acho de uma contribuição enorme você cuidar dos pais. Eu me lembro muito bem que, passando pela a estrada de Salvador, a paralela, tem uma placa de uma escola que, inclusive, o dono é uma águia, que é o Marizia Maior. Me chamava muita atenção a frase que ele dizia: eduquem os filhos agora para não termos que repreendê-los no futuro. Né? Mais ou menos assim a frase. E isso é uma verdade absoluta. Se nós tivermos aí uma geração de pais capazes de transformar os seus filhos em pessoas melhores, nós vamos ter aí uma sociedade muito melhor. Então, o papel que você exerce, Thaís, tanto você quanto os outros coaches, quanto psicoterapeutas que atuam efetivamente ajudando os pais a se tornarem melhores para os seus filhos, tem uma contribuição no mundo gigantesca. É uma missão muito grandiosa. Eu sou o Marcos Masulo, um apaixonado pela vida, um apaixonado por contribuir com a vida dos outros, porque eu tenho uma crença de que eu contribuindo com a vida dos outros, eu também estou contribuindo com a minha. E a cada dia procuro construir essa base da minha vida acreditando nisso. Que a missão de todos nós, quando encontramos a possibilidade de enxergarmos o nosso papel de ajudar o outro, a gente tem uma missão muito grandiosa. E não é uma missão que eu posso considerar como um fardo pesado, como algumas pessoas eu tenho ressignificado muito isso. É uma missão que me completa, uma missão que me produz bem-estar, realização. É uma missão que eu carrego e construo a cada dia. Sou um pai de duas princesas, duas lindas princesas que contribuem para que eu seja um ser humano melhor todos os dias, me ensinam muito. Sou esposo de uma mulher incrível, que sábiamente me faz um homem melhor também. E agora você, vovô. Fui agraciado com essa notícia antes de ontem, que, além de tudo, serei vovô. Então, o que é que eu posso querer mais da vida, né? Ter amigos como você, Thaís, como o Couto, meu irmão Couto, que está aí assistindo, ter amigos nesse Brasil inteiro, ter amigos fora do Brasil, em vários países da Europa. A amizade é um bem muito valioso, né? É um ativo muito valioso, que eu costumo guardar e cuidar desse ativo muito bem. Enfim, eu sou esse cara apaixonado pela vida. Somos, que bom. Acreditamos, na verdade, na possibilidade de viver uma vida melhor. E a gente pode escolher isso, né, Masulo? E Verdade. agora está sendo um momento muito crucial para essa escolha. Eu tenho feito muitas perguntas e assim pedido a Deus que eu não perca nada, que eu não consiga, assim, que eu aproveite cada detalhe desse momento.
E daí o meu desejo de ouvir pessoas que possam também estar enxergando mais, além de mim, além do que eu estou. Ontem eu falei com a Anaísa da gente estar conectando os nossos divinos, aquilo que nos permite enxergar mais, ouvir mais e sentir mais as coisas. Então, eu acredito que você esteja também nesse movimento de fazer esse exercício para você, na sua família, mas para Mazulu Pessoa. É Fala um verdade. pouquinho assim dessa movimentação. Olha, eu tenho uma crença com relação ao meu divino, que quanto mais eu estiver próximo dele, mais próximo de mim mesmo eu estarei. E às vezes as pessoas podem pensar, mas próximo de si mesmo, como assim? Eu estou distante de mim? É possível. Quanto mais distante da sua essência, mais distante de você mesmo você estará. Quanto mais distante do seu divino, mais distante da sua essência, você também estará. Porque todos nós, eu acredito, que essencialmente nós somos divinos. E essa divindade que precisamos entender que ela transcende a gente. Existe algo muito maior, muito mais completo, que precisamos entender que somos apenas um fragmento. E ao entender que somos apenas um fragmento de um criador, de uma divindade, de algo maior que transcende a nossa própria existência, a nossa própria essência, a gente tem também consciência da necessidade de contribuir para o todo, para que o todo possa fluir. Então, essa minha conexão com o meu divino, ela é constante. Eu sou vigilante o tempo todo, porque eu acredito muito na necessidade para me sentir parte de um todo, para me sentir completo, que eu esteja cuidando e me conectando com essa minha divindade, né? Com o meu divino. E eu acho fundamental isso. Eu acho que nós temos como papel, aqui principalmente, nesse momento que estamos vivendo, não por conta da pandemia, mas no momento que estamos vivendo de evolução mesmo, porque essa evolução ela já acontece já há algum tempo. Essa necessidade da evolução já está acontecendo, essa conscientização, melhor dizendo, da necessidade de evolução já está acontecendo há muito tempo. As pessoas estão cada vez mais acordando para isso. E às vezes eu percebo que está acontecendo isso em frequências diferentes. E está tudo certo com isso. Não tem nada de errado. Cada um tem a sua frequência de evolução, cada um tem a sua forma de olhar isso. Mas o que eu mais me encanto é com essa perspectiva de que mesmo em frequências diferentes, as pessoas estão cada vez mais e mais cedo atentando para essa necessidade da evolução, desse caminho de evolução. E onde é que começa isso, né, Thaís? Onde é que é o primeiro passo? É no autoconhecimento. Não existe outra possibilidade de você iniciar um caminho de evolução sólido que não seja a partir do autoconhecimento. Porque o que vai acontecer? Se eu inverto a ordem, eu mais na frente vou sentir uma necessidade de refazer esse caminho. Porque tudo existe uma ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas nos mostra, e cada vez mais eu estou adentrando nesse conceito e estou mergulhando profundamente na busca do entendimento dessa ordem natural, e cada vez mais eu percebo e entendo que as coisas precisam ser do início para o fim, e não do fim para o início. Uma casa, eu gosto muito da metáfora da casa, né? Você que está participando aí da mentoria do Imersão de AZ sabe disso. Tem muita gente querendo construir uma casa, começando pelo teto, já começa a pensar no teto, obviamente que isso é uma metáfora, né? Mas isso se aplica a qualquer situação na vida. A casa precisa ser construída a partir da fundação.
Para que a casa tenha uma fundação sólida, você tem que cuidar muito bem dessa fundação. E a partir daí é que você, então, estabelece novas etapas da construção dessa casa. Então, esse processo de evolução, esse processo de autoconhecimento, né? E o autoconhecimento é o início de tudo. Então, eu estou muito, muito feliz em perceber que as pessoas estão cada vez mais, e volto a afirmar, mais cedo, atentando para essa necessidade da evolução e, por fim, da busca do autoconhecimento como início desse processo evolutivo. Eu acredito muito nisso. E a conexão com o divino, ela se faz extremamente necessária durante toda essa trajetória de evolução. Durante toda essa trajetória de evolução, nós precisamos estar ligados, conectados a algo muito maior que transcende a nossa própria essência. É assim que eu acredito e é assim que eu estou me fortalecendo a cada dia. Já venho fazendo isso antes do coronavírus e agora, com essa perspectiva de poder e de ter que ajudar mais pessoas a manter a serenidade, eu tenho buscado mais ainda essa conexão para que eu tenha mais energia, para que eu tenha mais força de me manter sereno, de me manter de pé, para ajudar mais essas pessoas que estão nos demandando, né? Nos buscando ajuda nesse momento. Exatamente. Para mim faz muito sentido e eu vivi isso. Então, quando algumas pessoas falam assim, e o que é mesmo autoconhecimento? Eu costumo dizer assim, que autoconhecimento é a visita que você faz em você. Então, quando você começa, peraí, deixa eu fazer uma visita aqui para dentro de mim. E aí você se depara com aquela parte da sua casa que está suja, aquela parte da sua casa que está intocável, que está completamente preenchida dos seus melhores recursos, mas que às vezes está esquecido. Aquela parte da casa que está empoeirada, mas que de vez em quando você joga poeira para debaixo do tapete. Então, quando a gente visita essa casa, eu tomo conhecimento dela e eu consigo trazer a escolha, o desejo de escolher transformar isso. Isso é o que eu trago, que eu vivi dentro do DR. Então, eu escolho visitar minha casa intocável, que é o meu divino. Eu escolho tirar a poeira debaixo do tapete. Isso é uma metáfora, óbvio. Eu escolho arrumar a minha casa, organizar a minha casa interna. Então, o autoconhecimento, ele permite isso. E eu me lembro que eu vivi, Mazzulo, para mim, quando eu digo você foi uma pessoa, talvez assim, uma das pessoas mais importantes na minha vida, que eu vivi uma fase da minha vida tão difícil, quer dizer, muito mais difícil do que eu estou vivendo agora, porque eu não tinha nenhum preparo que eu tenho agora. Eu agora estou vivendo uma vida muito tranquila, até feliz. Diferente, eu sei, de alguns, mas eu estou vivendo uma vida estável. Porém, quando eu tive a oportunidade de viver muitas dores, e você acompanhou esse processo de muitas perdas, inclusive perda financeira, profissional, filho pequeno, falecimento do meu pai. Então, assim, foram muitas coisas. Eu encontrei a minha força, que eu até então não enxergava, que eu achava que a força estava lá fora, mas eu encontrei através do autoconhecimento essa força em mim. Então, quando as pessoas perguntam assim, Thaís, o que é que te faz hoje ser quem você é? O autoconhecimento, a minha conexão com Deus e as pessoas que eu escolhi ter no meu caminho. As pessoas que eu escolhi para estarem comigo. E isso tem feito muita diferença. Quando a gente conversa, para as pessoas que não estão no mundo do autoconhecimento, acham que isso é algo distante, mas não é, né, Mazur? É questão de uma decisão. Quando eu vivi o processo de autoconhecimento com o DL, meu filho tinha 5 meses. E eu me lembro que eu fui muito julgada por isso. Porque as pessoas diziam, como que você vai passar um final de semana aqui o treinamento DL? Quem viveu sabe que é uma imersão. E eu disse, eu vou, porque eu vou precisar dos melhores recursos para dar para os meus filhos que me esperam, que eu estou quase morrendo afogada, como é que eu vou cuidar deles? Então, as pessoas que estão se sentindo assim, é um chamado. E é uma decisão também, não sei como é que é isso aí.
E depois, assim, você falou do divino, como eu falo também, mas a impressão que eu tenho quando eu converso com outras pessoas é que muitas pessoas não sabem como acessar esse divino. Você tem essa experiência? As pessoas acham que divino ou tem que sentar e rezar, e muitas pessoas acabam não aderindo a esse fluxo, mas o que é conectar com esse divino? Mazula, fala um pouquinho do que você sente, o que você pensa, para ajudar as pessoas a ter mais clareza. Perfeito, uma excelente pergunta. Se você me permite, Thaís, antes eu quero mandar aqui um abraço, um beijo carinhoso, muito especial, para uma pessoinha muito linda, de coração, de essência, que é a Cícera Cordeiro, que está nos assistindo. Cícera é uma gigante, é um ser humano que eu tenho muito orgulho de estar conectado a ela, que todas as vezes que está comigo eu aprendo muito e aproveito desde da oportunidade da imersão do DL, que estivemos juntos, numa turma que eu realizei em Recife, e ela viveu esse DL, que foi algo extraordinário para mim, de muitos aprendizados. Então, um beijo para a Cícera aí, muito especial. Beijo, será linda. Essa pega para o terceiro olho. Nós temos aqui algumas perguntas, alguns comentários. O próprio Couto pede para que eu fale um pouco das etapas do autoconhecimento. E a Vinha fez uma pergunta que eu acho que é para você, que depois, vou deixar essa pergunta da Vinha para depois você responder. Bom, enfim. Trazendo primeiro a resposta da sua pergunta, com relação à conexão com o divino. Olha que interessante. Eu me conecto com o meu divino no momento em que eu me conecto com os meus estados essenciais. Se a minha essência é divina, ela automaticamente me remete, ao me conectar com ela, me remete a uma conexão maior. Então, buscar se conectar com a própria essência é buscar se conectar com o seu divino. Seja através da oração, como você falou, a oração é uma das possibilidades que nos conecta de maneira forte, de maneira benéfica, né, com o nosso divino. A oração é algo que eu acredito muito e que eu pratico na minha vida. E não precisa, para você orar, não precisa você estar em um templo, não precisa você ter um único momento, não precisa você esperar o silêncio, não. Eu, particularmente, acredito que a oração se faz a todo instante. Eu, enquanto aqui estava ouvindo você falar, eu automaticamente agradeci, me orei para Cícera. Quando vi que a Cícera está aqui no grupo, automaticamente eu já fiz uma oração para Cícera. Então, no momento em que a gente ora, a gente se conecta com o nosso divino. Existem outras formas mais profundas? Existem. Algumas frequências mais profundas? Existem. Uma dessas frequências mais profundas que eu utilizo para me conectar com o meu divino é através do renascimento integrativo, por exemplo. É uma forma que eu uso e muito poderosa, por vários motivos. Além de criar essa conexão, o renascimento integrativo aproveita essa conexão e faz uma espécie de limpeza naquilo que está me impedindo de seguir o meu fluxo energético natural que eu tenho para viver. O renascimento integrativo, ele tem uma força de, inclusive, ir lá na matriz. E para quem não me ouviu ainda falar sobre essa questão da matriz, eu vou explicar um pouquinho rapidamente, Thaís, só para ficar mais claro para as pessoas. Você imagina o seguinte, nós temos no nosso DNA, e isso é a biomedicina que mostra, né? A bioenergética, nós temos no nosso código genético uma herança das nossas 3 gerações passadas. 3 gerações passadas influenciam no que nós somos hoje. Mesmo que a gente não tenha consciência disso. Mas existe uma influência e existe um resultado.
advinda de memórias dessas minhas 3 gerações passadas. Então, onde é que está isso? Está exatamente na matriz, onde está guardado isso. E essa matriz, ela influencia na nossa vida hoje. Muitas vezes nós assumimos determinados comportamentos, personalidades, crenças e até resultados e não sabemos de onde vem isso. E quando a gente tem uma possibilidade de fazer um resgate dessas memórias através do renascimento integrativo, e o que é mais encantador no renascimento integrativo é que você vive isso de maneira totalmente consciente, ou seja, você não altera a sua consciência para você alcançar essa matriz. Então, quando você volta lá e você consegue fazer o resgate dessas memórias, aquilo que está entravando, aquilo que está travando, melhor dizendo, aquilo que está atrapalhando, você consegue ali ressignificar, limpar e permanecer em conexão com o seu divino. Então, isso é maravilhoso. Então, isso é uma forma muito profunda que nós temos e que eu pratico, que eu vivo de conexão com o meu divino, através do renascimento integrativo. Né? Uma outra possibilidade também, que eu acho essa encantadora e que talvez tenha mais a ver com o assunto da sua live, né, do seu encontro aqui com as pessoas, é através das crianças. Não existe conexão mais forte com o divino do que, senão, através de uma criança. Se conecta com a criança e você vai estar próximo do seu divino, pode ter absoluta certeza. As crianças, elas têm passaporte carimbado. Elas te elevam imediatamente a essa conexão. Então, através da criança, você consegue, com muita clareza e muita força, se conectar aí com o seu divino. Então, eu utilizo essas possibilidades. E vem dando certo, porque cada vez mais eu me sinto mais próximo do Criador e essa proximidade me traz uma paz, me traz um reconforto, me traz uma reconexão comigo mesmo, que é fantástico. Perfeito, perfeito. E aí cada um vai buscando a sua forma. Claro. Não existe uma receita, né? Cada um vai encontrar o seu caminho de busca. Perfeito. Gratidão por ter compartilhado. Perfeito. As perguntas agora, né? O Couto me pediu para falar um pouco sobre o processo do autoconhecimento. Já há algum tempo eu tenho me debruçado sobre esse processo do autoconhecimento com base nas experiências vividas dentro das nossas imersões realizadas. Né? E até mesmo no meu processo de autoconhecimento. Como tudo que eu vivo, eu aproveito para o meu autoconhecimento, para a minha evolução, para tudo que eu tenho como resultado, então eu aproveito como aprendizado mesmo. Então eu tenho observado isso já há algum tempo e tenho percebido que esse processo de autoconhecimento, Thaís, obviamente que para cada um tem uma forma diferente de aplicar essa estrutura que eu desenhei, que eu escrevi até para facilitar o meu trabalho. No processo de autoconhecimento existem algumas etapas. A primeira etapa do processo de autoconhecimento é a negação. É o momento em que as pessoas, e a grande maioria das pessoas estão nesse momento, vivendo essa etapa do autoconhecimento. É aquele momento em que as pessoas dizem, isso não é para mim. Eu não preciso disso. Eu não tenho isso. Isso é bobagem. Né? Nós estamos vendo aí, por conta dessa pandemia, por conta desse distanciamento social, as pessoas negando o tempo todo esse processo de autoconhecimento, essa necessidade de evolução, essa necessidade de ser melhor, de buscar algo diferente. Porque se eu estou numa situação diferente, com o conhecimento que eu tenho, até esse momento, eu vou permanecer onde eu estou. Para eu ir para um outro patamar, para eu ir para um outro estado desejado, eu tenho que buscar novos conhecimentos. Mas o que a maioria das pessoas estão fazendo?
estão negando a necessidade de buscar esse autoconhecimento, de buscar novas ferramentas, de buscar modificar o mindset, a forma de olhar para os problemas, para as coisas. Eu estou vendo isso o tempo todo, e estou, inclusive, de maneira sozinha, vamos dizer assim, né? Porque às vezes eu tenho uma sensação de que estou pregando no deserto, mas como eu sou persistente, mostrando às pessoas, olha, você tem duas opções, ficar aí reclamando ou você mudar e ir em busca de outro resultado. Mas a maioria das pessoas, e está tudo certo, a ordem natural das coisas está me mostrando isso, está tudo certo, as pessoas estão o tempo todo nessa negação, ou seja, na primeira etapa do processo de autoconhecimento. Aí vem a segunda etapa. Para eu ir para a segunda etapa, que ela é fundamental nesse processo, eu tenho que sair dessa negação. A segunda etapa é a aceitação. A aceitação é o momento em que eu digo assim, ó, eu realmente preciso melhorar. Eu realmente preciso buscar novas ferramentas. Eu realmente preciso mudar o meu mindset. Eu realmente preciso flexibilizar as minhas crenças. A flexibilidade das crenças, ela só acontece na etapa da aceitação. A segunda etapa, que é a aceitação, já existe um grau de evolução. E aí vem outra armadilha dela, que eu também tenho chamado a atenção das pessoas para isso. Por quê? Na aceitação, você já expande a sua consciência de que você precisa melhorar, de que o autoconhecimento vai te trazer resultados positivos, né? E já existe uma melhora. E às vezes as pessoas se viciam nessa pequena melhora. Até porque nós fomos, durante algum tempo, ensinados, doutrinados a buscar melhoras, ou melhorias, vamos dizer assim, né? Buscar melhorias. E a pessoa alcança a segunda etapa e acha que já está bom. Já está de bom tamanho, já estou melhorando, eu já sou uma pessoa melhor. Ótimo. Mas você pode ir além. Você pode ir para a terceira etapa. A terceira etapa é a transformação. A terceira etapa é quando eu vou para um nível elevado de evolução. É quando eu vou de um estado de apenas estar melhor para um estado de estar transformado. Porque se eu me transformo, eu não corro o risco de regredir aquela minha melhoria. Porque nós temos, e principalmente se tivermos com a nossa matriz ainda influenciando os nossos resultados de hoje, nós temos naturalmente uma tendência a voltar para o que nós estávamos vivendo antes. Eu melhoro e volto. Por quê? Porque ao voltar, tem ganhos. Ganhos inconscientes, ganhos secundários. E esses ganhos, muitas vezes, fazem com que as pessoas se viciem nesse vai e vem, né? Nesse vai e vem. Então, eu preciso ir para a terceira etapa. A terceira etapa é a transformação. Aí, quando eu transformo, eu ali rompo a barreira do regredir para o que eu era antes. Aí não tem mais jeito. Aí eu me transformei, aí eu realmente me tornei uma pessoa capaz de contribuir com a transformação de outras pessoas. Se eu ainda estou na fase da aceitação, eu corro o risco de voltar para a negação. E, em alguns aspectos isso fica muito evidente, muito claro. É só você olhar, tem aquelas pessoas teimosas, né? Que acham que estão certo em tudo, que só pode ser do jeito dela. Essa pessoa está na transição entre a negação e a aceitação. Se elas conseguirem ir para a terceira etapa, que é a etapa da transformação, elas vão flexibilizar, elas vão evoluir em vários aspectos, elas vão começar então a ter a possibilidade de ajudar outras pessoas. Isso é fundamental. Nesse processo de autoconhecimento, essas três etapas, entendê-las e buscar vivê-las, vai ser importante. Você, talvez, aí que está nos assistindo, até para entender e praticar a sua
missão de vida, o seu propósito. Tem muita gente que não entende, tem muita gente que não encontra, tem muita gente que não está exercendo a sua missão de vida pela falta de passar por essas etapas e chegar até a transformação. Então, essa é uma dica que eu dou para as pessoas poderem aí alcançar o verdadeiro autoconhecimento, né? A Vitória falou aí, o autoconhecimento liberta, sem sombra de dúvida. E como eu falei, o autoconhecimento é a fundação do processo evolutivo. Sem o autoconhecimento, esse processo evolutivo, ele está fadado a não acontecer. Isso é fato. Então, essas são as etapas. O que você fala, Mazur, que cabe para qualquer campo da vida, isso é fundamental. Como eu tenho um público muito voltado para a família e quem muito me procura são os pais, trazendo às vezes demanda das crianças, existe também um caminho disso aí, que é muitas vezes a negação de que os pais precisam se olhar, precisam ali cuidar deles, a aceitação de uma situação, um resultado desconfortável, um resultado indesejado que eles estão vivendo, e aí a transformação que muitas vezes a visão é da criança, mas é uma transformação familiar. Por isso que quando me perguntam hoje, quem que eu atendo? Eu digo, eu atendo família, eu não atendo a criança. Ou vem a família toda, porque eu acredito que a criança possa estar sendo esse instrumento para despertar a transformação, ou eu prefiro não começar o processo. Ou é melhor que você continue na sua negação até onde você escolher que já deu. Então, essa contribuição que você fala foi perfeita, principalmente para o que eu acredito e para as famílias que estão nos ouvindo aí. Eu não sei qual foi a pergunta da Vinha. Olha, deixa eu só fazer uma ressalva no que você falou, Thaís. E eu acho isso sinônimo de muita maturidade. Você olhar para o que você está sendo demandado, determinar um início e permanecer com a sua decisão de só continuar o processo se esse início acontecer. Isso é sinal de maturidade profissional. Por quê? Quando a gente está aí imaturo, começando praticamente, obviamente que tem a pressão de você precisar aprender, de você precisar se tornar um profissional mais qualificado, e as práticas, as experiências vão contribuir para isso, óbvio, né? Mas quando a gente atinge um nível de maturidade profissional, como você está vivendo isso hoje, dentro da sua atividade, você consegue, inclusive, ajudar mais ainda as pessoas a entenderem o processo delas, a frequência que elas estão. Porque quando você chega para o pai e para a mãe e diz, olha, para eu te ajudar, você tem que tomar consciência de que não é apenas atuando nas definições e crenças dos filhos. Você tem que começar por você. Né? E aí você diz, senão a gente não continua. No mínimo, o pai ou a mãe que escuta isso, ele vai pensar. Obviamente que alguns vão continuar na negação. Vão dizer, ela não sabe, não quer ajudar, deixa ela seguir a vida dela, eu vou seguir a minha. Mas a grande maioria, e mesmo assim, mesmo aqueles que estão na negação, você planta uma semente. Porque o cara mais na frente, ele vai perceber isso. A ficha vai cair, não tem jeito. A ficha vai cair. E aí eles vão chegar no momento em que vão se perguntar, onde foi que eu errei? Aí ele parte da perspectiva de que ele é a fundação dessa construção de filhos melhores, né? Enquanto pais, eles fazem parte dessa construção, dessa fundação. Então, eu quero aqui registrar isso, né? A sua maturidade profissional, em que você se encontra nesse momento, te permite fazer isso. Se tem alguém aqui assistindo que tem dúvida no momento em que percebe claramente a necessidade de mostrar isso para quem está demandando, eu sugiro repensar. E isso é maturidade profissional. Parabéns. A Vinha levantou uma questão. Aí, ó. Meus mestres me ensinam. Obrigada.
A Vinha perguntou sobre o autoconhecimento na família e, consequentemente, nas crianças. Eu acho que é exatamente isso que você levantou aí, como questão, né? Exatamente. A Basulo já falou que a criança, ela é o que nos conecta mais com o divino. Então, já é um autoconhecimento quando a gente para se perceber na criança. Porque a criança ela é muito fiel. Ela traz muitos registros pelo refinamento vibracional, energético dela, ela já mostra. Sim. Então, quando eu trago essa percepção mais ampla de que o que está acontecendo com o meu filho não é com ele, mas com um todo, tudo que está funcionando ao redor dele, eu consigo ampliar o meu nível de autoconhecimento em relação à minha família. Então, o meu trabalho hoje é despertar o desejo nas famílias desse autoconhecimento. É que você seja um pai ou uma mãe de dentro para fora exercendo o seu papel. Mas não sei se eu fui clara, minha, mas mais ou menos esse é o caminho aí. É uma busca, é um movimento conjunto. E aí flui o autoconhecimento, as descobertas lindas que podemos ter. Olha a pergunta da Laiana aí, eu acho que complementa essa pergunta da Vinha, e eu acho que vai até no cerne também para a gente poder ajudar mais a Vinha e a Laiana. Mas antes eu quero, se você me permite, Thaís, Sim. tem uma pessoa aqui acompanhando a live, Patrícia, Segurança do Trabalho. Ela está pedindo para depois eu entrevistá-la sobre o interior do Ceará. Ah, Patrícia, que legal. E ela fala, meu sonho é ser coach. Bom, eu queria fazer um parêntese aqui, aproveitar esse sonho da Patrícia e levantar uma questão com relação a essa atividade, vamos dizer assim, de coach, né? E tem muita gente que já exerce isso na sua atividade profissional. O que não é um coach do que você ensinar algo para alguém. Você e talvez não ensinar, porque o coach ele leva a pessoa, o processo é uma metodologia desenvolvida, né, nos Estados Unidos e que começou a ser replicado em todo o mundo. Essa metodologia, através de perguntas, leva a pessoa a ela mesma, dentro do universo dela, do ecossistema dela, encontrar um caminho através das próprias respostas. E por que isso é tão válido? Porque a resposta, quando é encontrada com base nas nossas experiências, elas são mais válidas para a gente. Não é ninguém te dizendo o que você tem que fazer, o que você tem que construir, não. A pessoa vai apenas num processo de perguntas te levar a respostas para você realizar o teu objetivo. Então, o cerne do processo de coach é esse. Obviamente que tem muito mais profundidade, existem ferramentas de coach que fazem isso com mais facilidade, e a junção do coach com a programação neurolinguística tem resultados maravilhosos nesse sentido, que, aliás, eu não consigo enxergar um coach sem programação neurolinguística. Coach sem programação neurolinguística vai incorrer em vários erros, inclusive erros de aplicação da metodologia de coaching, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem o objetivo, ou se você já ajuda as pessoas, você já está ali exercendo de alguma forma a função de coach. Só a metodologia é que talvez não seja a metodologia desenvolvida e denominada de coaching, né? Então, Patrícia, a busca dessa formação vai ser importantíssima para você. Formação em coach. Mas saiba de uma coisa, pelo que talvez você já possa enxergar, você já começou a fazer isso, a realizar esse sonho de ser coach. Obviamente que você precisa buscar mais conhecimento, mais ferramentas, é aquilo que eu falei. Se você quer ir para um outro patamar, um outro nível, um outro lugar, você tem que buscar ferramentas que você não tem hoje. Porque se você quiser ir para um outro patamar sem novas ferramentas, não vai acontecer. As ferramentas que você tem hoje só vão te levar para onde você já está. Isso é fato, né? E aí vem a pergunta da Vinha, a pergunta da Laiana. E a Laiana fala aqui, hoje à noite tem a Masterclass. Verdade, hoje eu vou realizar uma Masterclass
no meu YouTube. Thaís está convidada, todo mundo que está nos assistindo aqui estão convidados, meu YouTube, onde eu vou mostrar um pouquinho dessa metodologia que eu criei, chamada Imersão de A a Z. Vai ser uma noite muito bacana. Quem estiver lá já vai sair com algo para aplicar na vida, né, na vida profissional. Então vai ser muito bacana. Às 8 da noite no meu YouTube. Marcos Mazzulo, eu vou estar lá ao vivo nessa Masterclass. Já faço parte. Pronto. Já sou iaseana. Já é iaseana, exatamente. Sou iaseana. Ó, Laiana e Avinha, existe possibilidade de iniciarmos um autoconhecimento na infância? Claro. Aliás, é o momento, não é, Thaís? É o momento mais Repete adequado. a pergunta para mim que não apareceu aqui. Se existe a possibilidade de iniciarmos um autoconhecimento na infância. Lógico. É um presente que aconteça isso. É o momento ideal. Aí eu abro um parêntese que muitas pessoas não têm essa consciência da importância disso. Então, o que é que hoje, para mim, é o grande desafio? Trazer isso para a consciência dos pais. Sim. Os pais buscando o autoconhecimento, eles vão descobrir o quanto que é importante esse legado deles, enquanto responsáveis para construir os seres que eles estão deixando para o mundo. Então, é fundamental que a gente dê esse presente para as crianças que serão os futuros seres humanos, mas nem sempre nós temos essa consciência por si só. Por isso, a busca, o estartar do autoconhecimento em nós é o que vai nos permitir perceber a importância disso. Senão, a gente vai entrar no ciclo de repetição do que nós tivemos para o que eu vou estar passando adiante e entra no que Maslow falou da matriz. E olha que nós interessante. Vamos ser responsáveis, né, Maslow, pelos nossos bisnetos. É. Olha que responsabilidade isso. Sim, sim. A gente influencia 3 gerações para frente, né? Assim como nós recebemos influência de 3 gerações atrás, nós vamos influenciar 3 gerações futuras. Olha a responsabilidade de evolução que nós temos. E o que é mais interessante aí nessa pergunta da Laiana, Thaís, o processo de autoconhecimento das crianças, ela não precisa buscar, pode buscar, é legal, vai acelerar esse processo? Vai dar ferramenta? Vai. Mas esse autoconhecimento é a todo instante, a todo momento. Eu estou vivendo uma experiência com as minhas filhas de fazer com que elas percebam o tempo todo as fases, as etapas delas. Nós temos vários momentos em que a gente está junto e eu aproveito esses momentos para fazer o que a programação neurolinguística chama de abrir filtros. Né? Por exemplo, a Letícia tem uma forma de olhar para as coisas com muito bom humor. Até por conta da fase que ela está vivendo agora e por conta da influência que ela tem da mãe, que a mãe é o tempo todo também muito bem-humorada. E isso vai construindo. Só que, como todo ser humano, como toda criança, rapidamente ela sai da alegria para a raiva, para a frustração. Então, a todo instante em que isso acontece, nós chamamos a atenção dela para ela entender qual é a emoção que ela está sentindo naquele momento. Aí, ao entender, ao tomar consciência, nós levamos elas a entender qual é o resultado que pode ser alcançado com aquilo. E aí é importante que nós estejamos atentos a esses momentos para produzir. 5 segundos para derrubar nossa live. Falta 5 segundos. Então, vou te chamar de novo para a gente fazer o fechamento, viu? Tudo bem. Quem está nos acompanhando, se prepara aí para voltar rapidamente. Na hora que o Zuckerberg derrubar, a gente volta para fazer o fechamento. Então, respondendo a Laiana, é isso mesmo, a todo instante. Eu vejo assim, algumas pessoas reclamarem do Instagram, absurdo, é pouco tempo de live, não sei o quê. Gente, eu sou do tempo de que para fazer um ao vivo desse na televisão, né, porque eu trabalhei muito tempo em televisão, tive programa de televisão, enfim. Para fazer um programa de televisão ao vivo, como nós estamos fazendo,
era uma parafernália, um custo absurdo, um caminhão de equipamentos conectado com um satélite. E hoje nós estamos aqui ao vivo, podendo conectar milhões de pessoas, podendo levar a nossa mensagem para milhões de pessoas de casa. Eu estou aqui da minha cozinha, tomando meu café junto com a Thaís. Isso é maravilhoso. Deus abençoe o Instagram, Deus abençoe o Mark Zuckerberg, que ele possa contribuir mais e mais com a vida da gente, trazendo tecnologias como essa. Eu acho fantástico. Eu todo dia agradeço a genialidade dele e da equipe dele de criar essas ferramentas que a gente possa estar aí levando a nossa mensagem. Muita gratidão ao Mark Zuckerberg, muita gratidão à equipe toda do Instagram. Muito bem, acho que já chegou todo mundo aí, né? Olha, tá dizendo aqui que agora a gente tem mais 1 hora para falar. A questão é que eu tenho que me preparar para a nossa Masterclass da noite. A gente vai fechar aqui. Pode finalizar aí para a gente já fazer o fechamento. O Couto levantou uma questão interessante, é verdade, através de 2 celulares. Por isso eu também abençoo o pessoal da Apple, o pessoal da Microsoft, da Google, enfim, todo mundo que permite aí a gente usar essas tecnologias maravilhosas. Fantástico, fantástico. Vamos lá. Thaís. E a gente está fazendo parte. E a gente fazendo parte. Thaís, primeiro, para a gente encerrar, eu quero te agradecer muito. Todo esse todos os momentos que nós estamos juntos, eu aprendo muito com você. Você fala que eu sou o seu mentor e que eu te ensinei muita coisa, mas eu acredito muito na máxima de que o verdadeiro mestre não é aquele que ensina, é aquele que aprende. E eu tenho a oportunidade de estar com vocês e aprendendo muito com vocês o tempo todo. Eu, quando entendi esse processo de autoconhecimento, as etapas, e quando eu me vejo na etapa da negação, na etapa da aceitação, eu busco logo a transformação para que eu não volte, né, para que eu não regrida, para que eu não traga de volta aqueles comportamentos que me trouxeram resultados indesejados. Então, a transformação me permite sempre enxergar, às vezes que estou com vocês, como caminhos de evolução. Eu faço isso flexibilizando o meu mapa, flexibilizando o meu mindset, flexibilizando os meus conhecimentos. E é muito saudável você ter alguém como referência. Eu fico muito feliz, não me sinto envaidecido, porque a vaidade é uma armadilha do ego, e se tem uma coisa que pode nos atrapalhar gigantescamente na nossa vida é essa armadilha do ego. E quando escuto você me chamar de seu mentor, eu agradeço, aceito, integro, né? E me preparo cada vez mais para me colocar na posição de aprendiz diante de você. As pessoas que eu tenho mentorado, as pessoas que hoje buscam auxílio no meu conhecimento, eu sempre me abasteço de conhecimento de vocês. Então eu agradeço demais essa jornada, essa conexão que nós temos e tenho certeza, tenho absoluta certeza, você vai ser responsável pela evolução de muita gente. A sua missão é muito grandiosa, eu já falei isso. Esse amor genuíno, que é a sua marca, ela é um pilar importantíssimo nessa construção dessa sociedade. Porque você está trabalhando com a transformação de pais. E a consequência, o resultado disso serão filhos melhores. Nós estamos vivendo um momento em que está todo mundo voltando para dentro. Voltamos para dentro, né? Para dentro de si, para dentro de suas crenças, para dentro das suas mazelas. Tem muita gente conectada aí com as próprias mazelas e deixando essas mazelas aflorarem cada vez mais. E não tem nada de errado com isso. Eu acho que faz parte do processo de evolução de todo mundo. Mas você construindo essa
força, essa base, esse pilar cuidando dos pais, vai dar uma contribuição enorme para termos filhos melhores. Então, pega essa missão, joga na tua matriz, respira muito essa missão e acredita nela. Realiza. Nós temos uma máxima dentro do que nós estamos vivendo no Imersão de A a Z, que feito é melhor que perfeito, né? Então, esperar a perfeição talvez não seja o melhor caminho. A perfeição ela vai acontecer, ela vai naturalmente acontecer. O processo evolutivo vai te levar a essa perfeição da execução do que você já faz. Então, pega essa missão e pratica, vivencia, mostra, joga para o mundo, fala para todo mundo, joga aos quatro cantos o quanto você está aí disposta a contribuir com a evolução desses pais para que eles possam ter filhos melhores. Você tá, olha, já chega, senão eu não consigo ficar pessoando, tô chorando, tá saindo água por causa dos meus poros. Aproveitar aí que a Thaís está se recompondo, eu quero reforçar novamente o convite para todo mundo estar hoje à noite na minha Masterclass, né, enquanto a Thaís respira, se recompõe, todo mundo hoje à noite, no meu YouTube, no canal do meu YouTube, tá? Para que vocês possam viver comigo aí essa noite da Masterclass, como decolar sua carreira de coach, mesmo sendo iniciante. É uma Masterclass que tem como foco quem é coach, mas não é apenas para coach. Olha que louco isso, né? Como, Mazzulo? Tem um foco para coach, mas não é apenas para coach? Porque o que eu vou levar não serve apenas para coach. O que eu vou levar para a Masterclass hoje vai servir para você que tem a vontade de ajudar outras pessoas, ensinando aquilo que você já sabe. Olha que maravilha. Eu acho que todo mundo tem um objetivo, um sonho, uma meta de contribuir com a vida das outras pessoas. Se não tem consciência desse sonho, dessa meta, desse objetivo, pode ter certeza, um dia você vai despertar para isso. Porque você chega num determinado patamar da sua vida, tanto pessoal quanto profissional, que você passa a sentir vontade de contribuir com a vida dos outros. Então, a Masterclass de hoje vai te mostrar um caminho, vai te mostrar uma metodologia que eu desenvolvi, que eu chamo de imersão de A a Z, para você colocar em prática isso. A possibilidade de você pegar o seu conhecimento, o que você aprendeu, o que você tem de conteúdo e aplicar isso em uma metodologia, criando a sua metodologia, a sua forma de entregar isso para as pessoas. Então, está todo mundo convidado hoje, às 8 da noite, lá no meu YouTube, tá? Para você viver aí a Masterclass, como decolar sua carreira de coach mesmo sendo iniciante. Tá bom? Perfeito. Pronto, Thaís se recompôs. Agradecer ao mestre, eu vou fazer uma homenagem depois, mas eu quero agradecer a cada um que esteve aqui com a gente. Pessoas que entraram, saíram e entraram rapidamente para não perder. Isso é um feedback lindo que a gente pode ter, porque conectamos, né? Atingimos o objetivo de fazer essa conexão. Agradecer de coração a oportunidade que o Criador está me dando. Eu iniciei minha fala dizendo que há muito será dado, há muito também será cobrado. E eu estou recebendo muitas graças. Então, eu tenho consciência da minha missão e da minha responsabilidade em passar isso com muito amor e verdade. E convidar vocês para estar aqui sempre com a gente. Amanhã eu vou estar com a outra pessoa muito querida aqui no Dose de Família. Mazzulo daqui a pouco vai fazer uma outra live, 1, 2, 3, 4, um projeto lindo que ele já faz ainda bem antes até do que desse momento. Foi no início do ano que ele já iniciou, ano passado, não sei. Que é uma contribuição muito bacana.
E vamos ter aí várias lives. Estejam conectados com pessoas que despertem em vocês o seu divino, o seu melhor, o seu desejo de transformar. Tem muita gente fazendo isso com muito empenho. Olha quem apareceu aqui, ó. Ah, meu Deus. E para finalizar, eu escolhi uma música, Mazulu, para dedicar a todos que estão aqui e a você, viu? Vou botar ela. A minha gratidão a todos. Uhul! Essa música vai na alma. Gratidão, minha gente. Faz um print da tela para fazer um agradecimento especial ao meu mestre. E a Faz Mel. um print aí lindo da tela. Essa aqui é a Mel. Manda para mim para eu fazer esse agradecimento lá para o mestre e a todos vocês. Gratidão. Obrigado, Thaís. Beijo para você, um beijo para toda a sua família linda que eu amo. Deus abençoe todos. Beijo nas crianças. Obrigado, galera. Obrigado pelo carinho de vocês. Oi? Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Dá um beijo, Semiane. Pode deixar. Betinha, Maria Clara. Pode deixar. Todo mundo. Pra Mel. Tchau, gente. Dá tchau. Tchau, gente. Beijo, minha gente. Gratidão. Excelente dia. Tchau, galera. Obrigado. Quando se desnuda, quando não se esquece, naquelas